Boa noite, sejam muito bem-vindos ao Visão Sistêmica, nosso encontro neste canal, onde eu ajudo terapeutas a dominar a arte da constelação sistêmica, lotar a sua agenda e dobrar o seu faturamento. Eu sou Adriana Martins, terapeuta e facilitadora em constelação sistêmica, e hoje eu estou trazendo um tema um pouco polêmico: quando um filho ou uma filha se torna confidente da mãe. Você que já é terapeuta, você já atendeu algum caso assim? De que a mãe compartilhava ou desabafava todas as suas questões, todos os seus problemas com os filhos? Ou você que está aqui, que já é mãe, você faz isso? Você conta, compartilha ou até desabafa todas as questões, os problemas, as dores que você tem para com seus filhos? Ou você que é filho, você que é filha, a tua mãe ou até o teu pai desabafa com você? Você que é filho, é confidente da sua mãe? Como que é? E depois, se você puder compartilhar ou até querer fazer alguma pergunta, eu fico muito agradecida. Como que é para você que é mãe, você que é filho? Aquela fala bem assim: a minha mãe é a minha melhor amiga, ou o meu pai é o meu melhor amigo. Como você vê essa situação? Como cai para você? Você acha correto ter a mãe como a sua melhor amiga? Ou o pai como seu melhor amigo? Qual é a sua opinião em relação a isso? Então eu vou trazer para você hoje, você que já é terapeuta, você que é filho, filha, você que é mãe, você que é pai, a visão sistêmica de como se vê essa situação quando o filho ou a filha se torna confidente da mãe. Por que eu coloquei mãe? Que na maioria das vezes a mãe que tem mais o hábito de compartilhar, de fazer confidências. Muitas vezes o pai, ele é um pouco mais fechado, mais calado, mas há também pais que confidenciam as suas questões com seus filhos. E eu vou trazer algo aqui que eu sempre comento nas minhas lives. Mãe, função. Lembra que eu sempre digo que ser mãe é exercer a função mãe. Mãe é aquela que dá a vida. Porém, nem todas as pessoas que dá a vida, nem toda mulher que dá a vida consegue exercer a função mãe. Porque, como eu já citei, às vezes, um exemplo até de cliente minha que teve a mãe que faleceu. Essa cliente estava com 2 meses de idade, então teve a mãe que deu a vida, mas a mãe não pôde exercer a função mãe. Como há outras situações em que a mulher, ou até o homem, o pai, não tem como exercer a função mãe, a função pai. E aí eu já vou trazer algo assim meio que para algumas pessoas é contraditório, elas não aceitam. Eu já cheguei até a falar isso com algumas mães e elas não concordaram, não aceitaram. Mãe é mãe, amigo ou amiga é amiga. A mãe, a mulher que dá a vida, que exerce a função mãe, a função dela é mãe, não é de amiga. Até porque quando se torna amiga, pode acontecer de que
o filho ou a filha nem sempre consegue compartilhar, confidenciar tudo. E nem a mãe também vai conseguir confidenciar tudo. Há uma certa limitação. E vou até, para que fique bem mais claro, vou exemplificar algo real. Rapazinho, mocinho, jovenzinho ali, adolescente, com a sua paquerinha. E o pai era o tipo de pai amigão, né? Que ele fazia questão de ser o amigo do filho. E adolescente, quando está no seu início ali de paquerinha, paquerando, às vezes fica envergonhado, tem toda aquela situação. E o que acontece? Muitas vezes os colegas da escola ou de algum grupo a que esse adolescente ou essa adolescente pertence, nem sempre consegue compartilhar ali que está paquerando. Por quê? Porque os coleguinhas às vezes tiram sarro. Tiram sarro quer dizer, fica ali, né? Não sei o que, tirando onda, né? E aí, o que aconteceu com esse adolescente, com esse jovenzinho? Quando ele sentiu de falar com os pais, ele foi falar com a mãe. E aí a mãe até questionou: meu filho, assunto legal, estou muito feliz que você veio compartilhar comigo isto. E para o teu pai, né, homem com homem, trocando as ideias e tal, ele não se sentiu, e ele falou: não me sinto confortável em compartilhar com o meu pai. E aí aconteceu toda uma situação nessa conversa tal, onde ele colocou, como o pai era o melhor amigo, ele comparou o pai aos amigos da escola ou do grupo ali, do futebol, alguma coisa que iria tirar sarro, iria tirar onda, ia ficar com chacota. Então ele não se sentiu confortável, seguro de trazer isso para o pai. Por quê? Porque o pai não estava na função pai, estava na função de amigo. Entende o que pode acontecer? Dei esse exemplo para que já traga um pouco de clareza no que pode acontecer quando o pai ou a mãe quer ser o melhor amigo do filho ou da filha. Então, pode sim acontecer situações semelhantes a este exemplo que eu trouxe para você. E aqui também vou trazer várias situações. Por exemplo, o filho ou a filha que se torna confidente da mãe carrega um fardo que não é seu. Carrega um peso, o peso da exaustão. Para o filho, para a filha que recebe as confidências de uma mãe, um peso, o peso da exaustão, é algo ali que ultrapassa as condições, ultrapassa o que esse filho dá conta. É muito pesado para ele. É muito pesado para um filho ou uma filha ouvir as carências, os desabafos emocionais dos seus pais, de uma mãe, de um pai. Por quê? O filho que se torna confidente da mãe, ou a filha que se torna confidente da mãe, principalmente se é muito novo ou muito nova. Às vezes a criança é pré-adolescente e a mãe acaba desabafando. Esse filho, essa filha, principalmente se ainda é criança, pequeno, sente que precisa fazer algo pela mãe, algo pelo pai.
se sente responsável por essa mãe, responsável por esse pai. E esse filho ou essa filha, por se sentir responsável, quer suprir as carências emocionais dos seus pais. E isso é pesado demais para um filho. O filho, ele, como nós trazemos na visão sistêmica, o filho veio depois. Quem deu a vida para esse filho foi o pai, foi a mãe. Esse filho, ao ouvir as confidências dos seus pais, é algo que é muita responsabilidade para ele ou para ela. E isso vai trazer muitas consequências para esses filhos. Consequências essas que eu vou trazer aqui para vocês. Então, assim, mães que às vezes reclamam demais, trazem muito ali dos seus problemas emocionais, as suas carências aos seus filhos, acabam prejudicando seus filhos. Trava a vida dos filhos. Por que, Adriana, trava a vida dos filhos? Pelo fato dos filhos se sentirem na responsabilidade de fazer a sua mãe feliz, de fazer o seu pai feliz. E aí vê que essa mãe que não consegue suprir as carências emocionais dessa mãe, esse filho entende que ele é culpado. Ele é culpado por não estar suprindo as carências, as dores emocionais da sua mãe. E além dele se sentir culpado, isso traz uma tristeza na alma desse filho. Ele se sente responsável por esta mãe. E filho é responsável por mãe? O que você me diz? Você que é mãe ou você que é filho? Filha? Quando isso acontece, sai da hierarquia. Porque o pai, a mãe, dentro da visão sistêmica, nós trazemos que a mãe é a grande. Por que ela é grande? Porque ela veio primeiro. Ela deu a vida a esse filho aqui. O filho, então, é pequeno. Então, olhando de uma forma que é uma das leis sistêmicas, a hierarquia ou ordem. Quando o filho se torna responsável pela mãe, ele corre o risco de ficar maior que a mãe e ver a mãe como responsabilidade dele ou dela. Ele fica maior que a mãe, corre esse risco. E na verdade, vê que ficou invertido, ó, o filho ficou aqui em cima. E na verdade, quem é responsável por esse filho é aqui a mãe que tem que estar em cima, ou o pai, porque a mãe que deu a vida, a mãe veio primeiro. Aqui a gente está seguindo uma hierarquia, uma ordem, que é uma das leis sistêmicas. Quando essa lei sistêmica não é seguida na sua ordem, sai da ordem, do equilíbrio, sai em desarmonia dessa lei, vai trazer consequências para a vida de ambos, tanto da mãe como do filho ou da filha. Tá? Então, mães que reclamam, que desabafam, que trazem os seus problemas emocionais, suas carências emocionais, suas carências afetivas para os seus filhos, prejudicam a vida dos filhos e trava a vida dos filhos, porque os filhos se sentem responsáveis e os filhos não têm condições de ajudar emocionalmente as suas mães. Até porque, pela idade, né? Quando é um filho, uma filha, é mais assim, a jovenzinho, adolescente, pré-adolescente, adolescente, eu gosto muito de usar esse termo, o filho ou a filha não tem recursos internos
para suprir as carências dessa mãe. O que é recursos internos? Não tem maturidade. E às vezes a mãe traz situações para esses filhos que, por esses filhos, essa filha ou esse filho não ter maturidade para lidar com aquilo, é muito pesado para esse filho, para essa filha. Por isso trava a vida, traz consequências. Esses filhos ficam tristes por não conseguir dar conta de suprir todas essas carências emocionais da mãe. Eu já vi casos de a mãe estar numa carência afetiva, tão afetiva, com suas questões, suas dores, que ela trazia da história dela, e ter que pedir, não literalmente pedir, mas deitar no colo dos filhos e os filhos ter que literalmente cuidar dessa mãe. Ter que inverter esse papel. Em vez da mãe cuidar, houve essa inversão. Os filhos ter que cuidar da mãe, porque a mãe se colocou numa postura muito frágil. E aí levou esses filhos a se tornarem, esse filho ou essa filha a se tornar responsável por essa mãe. E como eu te disse, como eles são pequenos, isso fica muito pesado para eles terem que dar conta de suprir essas carências, essas dificuldades dos pais. E vou te trazer o que isso pode, onde isso pode afetar na vida dos filhos. Primeiro, os filhos vão querer salvar a mãe ou o pai. E não é responsabilidade de um filho salvar a mãe ou o pai, porque vai sair também da ordem da hierarquia. Os filhos, eles correm o risco de sentir até uma pena da mãe ou do pai. E também isso não é saudável para nenhuma das relações, nem do filho, da filha, nem do pai ou da mãe. E isso pode trazer para esse filho ou para essa filha uma dependência emocional. E ao trazer uma dependência emocional com essa mãe, essas dinâmicas podem... exemplos do que pode trazer. Esse filho ou essa filha vai ter uma ligação muito forte com essa mãe. E devido a essa ligação muito forte, terá dificuldade de ir para a vida. Corre o risco dessa mãe ficar requisitando a presença desse filho ou dessa filha o tempo todo. Ou seja, ao ficar requisitando a presença desse filho ou dessa filha, esse filho tem vida? Tá, de certa forma, podando esse filho de ir para a vida. E ao requisitar a presença desse filho ou dessa filha, tá jogando uma responsabilidade para esse filho que não cabe a esse filho, tá? O que isso vai causar? Esse filho pode ter dificuldades em atingir sucesso na sua carreira profissional, pode vir a ter dificuldade com dinheiro, pode ter dificuldade para sair da casa dos pais, mesmo sendo adultos, porque fala, como que eu vou sair de casa e deixar a minha mãe nessa situação? A minha mãe precisa de mim, eu tenho que cuidar da minha mãe. Olha a responsabilidade que foi jogada nas costas desse filho ou desta filha. E isso leva o que a gente vê muito nos dias de hoje. Filhos, às vezes com 40 anos de idade, ainda dentro de casa, cuidando dos pais e não consegue ir ter a sua liberdade, a sua autonomia, por se sentir responsável pelos pais. Mas, Adriana, então um filho nunca
pode, como que eu vou dizer, me fugiu a palavra aqui, amparar uma mãe ou um pai. Não, não é isso que eu estou dizendo. Amparar, apoiar, claro que pode. Principalmente se os pais têm uma certa dificuldade. Então, os filhos, eles podem sim amparar, podem sim apoiar os seus pais, mas sem deixar de viver a vida deles. Lembrando que, principalmente se esses filhos já têm a sua família. Então, a prioridade é a família que esse filho ou essa filha construiu. Pode, sim, apoiar, mas não ser o salvador ou a salvadora do pai ou da mãe. Até porque os pais, por eles terem vindo antes dos filhos, eles fizeram escolhas. E muitas das situações das quais esses pais vivem consequências, fruto das escolhas que eles fizeram lá atrás. E não cabe, não é responsabilidade desse filho salvar os pais. Quando um filho se coloca nessa postura de salvar os pais, ele também sai da hierarquia ou ordem. Então, aqui está o pai ou a mãe, que é o grande. Se o filho vai salvar, ele fica maior. Isso trava a vida desse filho ou desta filha, tá? Então, assim, pode sim auxiliar os pais, pode auxiliar no apoio financeiro, pode levar ao médico, pode levar para passeios, mas os filhos não são responsáveis por garantir a felicidade dos pais. A responsabilidade de garantir a sua felicidade são os próprios pais, não é dos filhos. E quando os pais colocam isso para os filhos, é muito pesado para esses filhos. E aí vem as consequências que eu comecei a citar há pouco, que é dificuldade, pode trazer dificuldade financeira, pode trazer dificuldade em prosperar, a dificuldade de sair de casa, a dificuldade de ter um relacionamento afetivo. Por quê? Porque vai priorizar a mãe e não o relacionamento. E como eu falei, para filho ou filha que já é casada, a prioridade é o relacionamento atual, é a esposa. E se esse filho já tiver filhos, então são os filhos e a esposa, é a prioridade. E quando a mãe coloca no filho ou na filha a responsabilidade dele ou dela fazer essa mãe feliz, olha que peso isso é para o filho. Não é responsabilidade desse filho. O que também pode acontecer? O filho, se for homem, atrair para si mulheres com uma energia muito masculinizada, ou eu acho que eu inverti, homens atrair para si mulheres com uma energia muito masculinizada, ou mulheres atrair para si homens com uma energia assim, buscando uma mãe para si. Por quê? Porque essa mulher, essa filha já está sendo mãe da sua mãe. E aí acaba atraindo para si homens que também está buscando uma mãe. Então corre muito esse risco de acontecer isto. Que mais que pode acontecer? Relacionamentos afetivos, que pode acontecer traições, abusos. Que mais? Deixa eu lembrar. É tanta coisa. Pode atrair pessoas que como eu falei do abuso,
Então, esse filho ou essa filha não se sentir merecedor, não se sentir merecedora e se auto-sabotar na vida, se auto-sabotar em receber. Porque inconscientemente esse filho ou essa filha fala: eu não estou conseguindo dar para minha mãe, eu não estou conseguindo fazer a minha mãe feliz. Como que eu vou receber? Então esse filho ou essa filha não se permite prosperar, não se permite receber toda a abundância que a vida oferece, porque ao se permitir receber isso, vai se sentir culpado ou culpada. Como que eu vou me permitir prosperar, receber toda a abundância que a vida me oferece, se eu não conseguir fazer a minha mãe feliz? Se eu não conseguir suprir as carências emocionais da minha mãe? Por isso que eu trouxe desde o início, isso se torna um peso muito grande para o filho e bloqueia, trava a vida desse filho. Uma outra situação também que pode acontecer é esse filho ou essa filha sempre estar endividado. Aqui são situações, tá? Esses exemplos que eu tô dando. Todo filho ou toda filha que é confidente da mãe vai passar por isso? Não todos esses exemplos. Aqui são exemplos que podem acontecer, principalmente quando sai ali da ordem ou da hierarquia. Então, outra coisa, se é criança, assim, adolescente, eu me lembrei agora, pode trazer comportamento disfuncional na escola. Por quê? Porque tá com uma dinâmica familiar ali invertida, tá? Outra coisa, um outro exemplo que acontece muito, quando a mãe desabafa para com seu filho sobre o seu relacionamento com o pai. Jamais um casal pode trazer para os seus filhos as dificuldades que estão tendo no relacionamento. E muito menos um dos cônjuges falar mal de um ou do outro para o filho. Por quê? Um filho, ele é 50% pai e 50% mãe. Para esse filho existir, veio o gameta masculino e o gameta feminino. Então é 50% cada um. E, por exemplo, se uma mãe chega no filho ou na filha e fala mal deste pai, de forma totalmente inconsciente, esse filho ou essa filha vai entender que metade dele ou dela não é bom, não presta, digamos assim, não é aceito, não é acolhido. E isso vai trazer um sentimento de inferioridade para esse filho. Vai trazer, assim, vai mexer profundamente na autoestima desse filho ou dessa filha. E também acontece, eu já atendi casos assim, que esse filho ou essa filha se sentia responsável até pelo relacionamento dos pais. E se vier a acontecer dos pais se separarem, já atendi caso dos filhos ter a interpretação de que o fato dos pais terem se separado foi culpa deles e carregar uma culpa que não é deles para uma vida toda. Sem dizer que quando uma mãe, eu estou citando mais a mãe, que é mais aberta ao falar, né? Fala mal do seu cônjuge, do seu companheiro para o filho, está menosprezando 50% do filho ou da filha. E isso pode gerar nesse filho, além da insegurança, além da dificuldade de dar passos para a vida, além de não se sentir merecedora,
pode desencadear síndrome do pânico e profunda ansiedade, como intolerância e muita irritação. Tudo isso acontece quando um filho, uma filha se torna confidente dos pais. Por isso até disse ali no início, pais, mães, a função é pai e mãe e não de amigo dos filhos. Cada um no seu lugar. Isso é importantíssimo, é necessário. Então, mães, deixe seus filhos irem para a vida, libere seus filhos. E se você sente como mãe que precisa desabafar, procure alguém que não seja seu filho ou sua filha, para trazer as suas carências afetivas, as suas dificuldades. Porque quando você faz isso para com seu filho ou sua filha vai se sentir responsável por você. É muito pesado para o seu filho, além de que sai da hierarquia ou ordem familiar. E resgatar o seu lugar de filha ou o seu lugar de mãe é essencial para prosperar na vida. Ambos os lados, tanto para esse filho como para essa mãe. E quando eu falo de prosperar, não é só prosperar numa situação financeira. É prosperar em todas as áreas da vida. E quando cada um ocupa o seu lugar, mãe no lugar de mãe, pai no lugar de pai e filho no lugar de filho, esse lugar traz força, traz equilíbrio e isso faz com que cada um também respeite os seus papéis, sem carregar o que não é meu. Por exemplo, um filho, deixo com você, minha mãe, o que é teu. E eu carrego, esse filho, eu carrego somente o que é meu. As suas dores são suas. E é importantíssimo para quem é filho e vive uma situação desta, e até para uma mãe que percebe que isso está prejudicando esse filho, estabelecer limites. E claro que para um filho ou uma filha, estabelecer limites é uma das partes mais difíceis na construção de um relacionamento saudável, mas é importante e necessário cada um ocupar o seu lugar, para que não fique tão pesado para esse filho e nem para a mãe. Porque a mãe, a mãe ou o pai, até por ter vindo primeiro, tem força, tem condições de cuidar de si e, se precisar de ajuda, buscar uma pessoa, digamos assim, especializada em ajudar, um psicólogo ou uma pessoa a quem confia muito, que sabe que vai poder ajudar. Ou também um direcionamento espiritual, algo assim, tá? E agora eu quero convidar você que é filho, que é filha, a fazer um exercício. Você que já se sentiu nessa situação de ser confidente da sua mãe ou do seu pai, ou você que é mãe, que talvez tenha colocado o teu filho ou a tua filha nessa postura, nesse lugar de confidente, o exercício também é válido, até porque se essa mãe faz isso, às vezes ela está vindo de um exemplo que ela recebeu dos pais dela lá atrás. Então o exercício é o seguinte, e se você quiser fechar os olhos para estar falando, são algumas falas, algumas frases de liberação para sair deste lugar de confidente. E antes até de fazer esse exercício, você que é filho ou filha, veja se você quer sair deste lugar.
Veja se você já talvez esteja ali se sentindo responsável pelo teu pai ou pela tua mãe, responsável pela felicidade deles. E se sim, eu te digo com muita segurança, este não é o teu lugar. O teu lugar é de filho e de filha, e você só é responsável por você. Por você. Como eu disse lá atrás, não que você não possa apoiar os seus pais, você pode. Mas você não é responsável pela felicidade dos seus pais. Então vamos lá, o exercício é o seguinte, se você quiser fechar os olhos, você fecha. Vou trazer algumas falas. Você pode dizer minha mãe, minha querida mãe, da maneira que ficar mais confortável para você. Mãe, eu reconheço as tuas feridas, mas eu não aceito que sangre sobre mim. Eu fico com o que é meu e deixo com você o que é teu. Mãe, eu reconheço e respeito a tua dor, mas não aceito que a projete em cima de mim. Mãe, eu respeito a tua infância, mas hoje te vejo como uma adulta capaz e completa. Mãe, eu acolho e respeito o teu passado, mas não concordo que se justifique com ele. Mãe, eu acolho e respeito as tuas emoções, mas não aceito a falta de respeito. Eu acolho, eu respeito, eu dou lugar, minha mãe, à tua história, mas eu não busco resgatar-te e nem te salvar. E se para você essas falas fez algum sentido, sugiro que em outros momentos você repita ou até escreva em algum lugar para ter isso, até você sentir que realmente conseguiu se liberar deste lugar aonde talvez você mesmo como filho, como filha se colocou, ou talvez a tua mãe ou teu pai te colocou. A única responsabilidade que você como filho, como filha tem é cuidar de você mesmo. Os teus pais, eles são capazes, eles já são adultos, eles conseguem cuidar deles. E te desejo uma boa jornada.